Seja bem-vindo ao canal Cortes Evangélicos. Se gostar desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber vídeos novos. Se desejar abençoar este canal, clique no primeiro link dos comentários e confira o livro Vencedores de Cristo. Vocês estão felizes com Jesus? E Ele com vocês? Ótimo. Eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite. E eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia, no Salmo 40 e no verso 1. Esse vai ser o nosso ponto de partida e o nosso trilho. Eu pensei bastante a respeito dessa oportunidade de falar com gente mais nova. E qual que seria um bom assunto para conversar com vocês? E a verdade é que tem muita coisa. Mas o que Deus colocou no meu coração diz respeito a algo que vocês, que ainda vão construir muito da vida, seja a vida em Deus, do ministério, da família, algo que vocês vão precisar aprender e desenvolver para cooperar com Deus, e diz respeito a um elemento chamado paciência. E o Salmo 40, verso 1 diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Você pode repetir isso comigo? Diga: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Bom, essa primeira frase, esperei com paciência pelo Senhor, fala de duas coisas. A primeira delas, obviamente, é a espera. A segunda, a atitude da espera. Quando ele diz esperei com paciência no Senhor, na verdade há um jogo de palavras no original hebraico em que foi escrito, e essa frase seria quase que, se fosse traduzida literalmente, quase como que esperei esperando pelo Senhor. Na verdade, a mesma palavra traduzida como esperar, muitas vezes é traduzida como paciência. Então, alguns entendem que, em vez de simplesmente ele repetir esperei esperando, a ideia esperei com paciência cabe um pouco mais. E o tema da minha mensagem hoje é esperando no Senhor. E eu gostaria de começar pelo conceito da espera. A espera é algo bom ou ruim? Para a maioria de nós, algo ruim, porque a gente é acelerado. Eu, particularmente, às vezes prefiro comer num restaurante que a comida não é tão boa, mas me atenda logo, do que naquele que a comida é muito boa, mas tem fila. Então, eu não sei você, mas eu não sou muito fã da espera. Eu, desde garoto, eu sempre fui ligado no 220, hiperativo, e muitas vezes, tudo aquilo que está relacionado a ter que esperar, para mim, de cara, você já pensa, ruim. Mas a pergunta é, se o salmista está dizendo que precisou esperar pelo Senhor, significa que Deus nem sempre fará tudo depressa, significa que eu e você também teremos que, em relação ao agir de Deus, às vezes aguardarmos, e se o próprio Deus entendeu que eu e você, pelo menos em algumas questões, teríamos que esperar, Jeremias 29, 14, ele diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, ele diz, são planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, esse Deus, que tem uma forma específica de agir na minha e na sua vida, ele diz, eu é que sei o que eu penso a seu respeito, e ele diz, é algo bom. Isso envolve, inclusive, os processos que ele estabeleceu. Então, se eu e você enxergarmos o que é que está por trás da espera, ou o que pode estar envolvido nela, talvez a gente consiga enxergar um pouquinho mais o elemento daquilo que é bom. Eu acho que o primeiro conceito tem muito mais a ver com desconstruir o errado do que construir o certo. O primeiro conceito que eu acho que a gente precisa trabalhar é que esperar não é necessariamente falta de fé. Digo isso porque ao longo de uma vida eu fui pilhado, provocado a exercer minha fé, a buscar Deus, e normalmente a ideia e o conceito que a gente tinha de fé é que tinha que ter resultado depressa, tem que chegar logo lá, tem que acontecer. E muitas vezes a ideia de estar esperando é porque não está acontecendo. Mas o próprio Davi diz,
que Deus se inclinou para ele, que o ouviu quando clamou por socorro. No entanto, ele teve que esperar. Ou seja, o Deus que se inclinou e que ouviu não fez depressa. E o fato de Deus não ter feito depressa não significa que Davi não tenha crido. Porque se Davi não tivesse crido, na verdade Deus não tinha era feito, e não feito depois. Então, a gente tem que repensar isso. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 25, a Bíblia diz, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Né? A espera, ela envolve o elemento paciência, mas não necessariamente significa falta de fé. Às vezes ela vai ser apresentada, a paciência vai ser apresentada como algo que caminha de mão dada com a fé. Hebreus capítulo 6 diz no verso 12 que nós temos que ser imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Então você não herda as promessas de Deus só com fé. Você herda as promessas com fé e paciência. Na verdade, Hebreus capítulo 6, verso 15, dizia assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Abraão é chamado na Escritura de o pai da fé. A Bíblia diz em Romanos 4 que ele deixou pegadas de fé nas quais eu e você temos que andar, ou seja, seguir o seu exemplo. E ele teve que esperar para obter a promessa. Logo, eu e você não podemos caracterizar a espera como falta de fé. Na verdade, né, eu diria até um pouquinho mais que a paciência ou a espera que eu e você vamos ter que exercer com paciência é uma característica divina a ser manifestada e que será fortalecida pela palavra. Em Romanos, no capítulo 15, de 4 a 6, a Bíblia diz assim, pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala da paciência e consolação das Escrituras. A Bíblia fala a respeito de Deus dar paciência, né, e consolação a cada um de nós. Então, não dá para simplesmente ignorar. Isso é parte da vida cristã e é uma virtude que tem que ser exercida. Mas, honestamente, eu e você precisamos entender qual a importância da espera, porque emocionalmente, para a maioria de nós, ela gera desconforto. Eu admiro quando eu encontro assim, uma pessoa que é paciente. Daquela paciente que ela está de boa, tem que esperar ela estar de boa. Né? Porque assim, às vezes eu espero porque eu não tenho opção. Né? E nem sempre dentro de mim eu estou no melhor dos sentimentos enquanto espero. Com o tempo, obviamente, eu fui obrigado a crescer, a amadurecer, a aprender, a entender a importância da espera. Mas uma das coisas que me ajudou foi compreender no plano de Deus aonde ela entra. E a segunda coisa que eu quero destacar aqui, e aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo do que no primeiro, é que a espera nos ajuda a amadurecer. Você pode repetir isso comigo? Diga, a espera nos ajuda a amadurecer. Em Gálatas, no capítulo 4, nos versos 1 e 2, a Bíblia diz assim, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Então, a Bíblia está dizendo que quando o herdeiro é menor de idade, ele, legalmente falando, é herdeiro. Mas enquanto menor de idade, a Bíblia diz, na casa, em nada difere de um escravo. Por quê? Porque ele ainda não pode ter acesso à herança. E o texto simplesmente nos diz que, apesar de ser senhor de tudo, ele vai ficar sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Porque o pai normalmente não permitia que o filho acessasse a herança enquanto criança, enquanto menor de idade, porque ele não tinha poder de gestão. Se você olhar Lucas 15, de 11 a 32, na parábola do filho pródigo, a gente descobre que quem acessa a herança antes de ter amadurecido, ele normalmente vai desperdiçar aquilo a que teve acesso. Eu lembro de um dia que uma pessoa falou assim para mim, pastor, eu estava lendo um artigo, e esse artigo dizia que mesmo em países de primeiro mundo, não era só nos de terceiro, não, mais de 90% dos ganhadores de grandes prêmios em loteria, ele falou, não estamos nem falando de prêmio pequeno, dos grandes prêmios de loteria, eles conseguem simplesmente dissipar tudo que ganharam em menos de um ano.
Um pequeno percentual vai dissipar em até 2 anos. E normalmente quem não dissipou no primeiro, no segundo, que é muito pequenininho o que sobra, esse sim vai conservar o dinheiro ou vai fazê-lo trabalhar. Aí ele olhou para mim e falou, isso me remete a uma conclusão. Eu falei, qual? Ele falou, esse dinheiro é amaldiçoado. Eu falei, é mais fácil jogar a culpa na maldição do que na falta de um poder de gestão. Olhei para ele e falei, você sabia que normalmente as empresas que viraram impérios bilionários, elas dificilmente vão durar muitas gerações? Que normalmente a próxima geração que assume o comando da empresa vai quebrar essas empresas que cresceram? Ele falou, não. Eu falei, a estatística é bem parecida. E o que a gente tem de similar, e não estou aqui advogando e nem dizendo para você ficar jogando na loteria, mas é que em vez de espiritualizar que o dinheiro se perde porque é amaldiçoado, a maioria das pessoas que acessa algo para o qual não está pronta e não tem condições de gerir aquilo, ela normalmente tende a meter o pé pelas mãos e perder isso tudo. Quando você pensa nessa perspectiva, isso deveria levar eu e você a entender que em relação ao chamado de Deus, ao plano e ao propósito de Deus para as nossas vidas, as coisas que Deus quer fazer não apenas em nós, mas através de nós, existe uma similaridade, um entendimento, né, a respeito de preparação. Então, por exemplo, a Bíblia fala a respeito do obreiro aprovado. E essa aprovação não é meramente da parte de Deus. A Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar. Então, para que eu seja aprovado por Ele, existe um posicionamento da minha parte, onde eu preencha determinados requisitos e Ele possa então fazer aquilo que Ele tinha em mente. E eu estou dizendo isso porque muitas vezes nas Escrituras, você vai perceber Deus trabalhando com as pessoas em prazos que são longos. É o tipo de coisa que eu não enxergava quando era garoto, que para mim tudo era para ontem. Né? E demorou para eu perceber, até lendo a Bíblia. Deus faz uma promessa a Abraão, vou te dar um filho. 25 anos. E tinha hora que eu ficava pensando, por que que quando o Senhor promete uma coisa, o Senhor fala tanto tempo antes? Né? Deus diz para Davi, eu vou te dar o reino. No mínimo 15 anos esperando. Aí você vê que o Abraão, que esperou 25 anos para ter um filho, quando o filho finalmente cresce e se casa, a Bíblia diz que Isaac se casou aos 40 anos. Eu fico pensando, eu no lugar de Abraão já esperei 25 anos para ver o filho nascer. Agora esperar mais 40 para o filho casar, para depois imaginar quando é que essa posteridade vem. Eu no lugar de Abraão não tinha esperado mais do que os 18. Aliás, eu nem sou Abraão, meu filho casou aos 18. Né? Então, eu fico pensando comigo mesmo, da onde esse camarada conseguiu esperar? Agora, o curioso é que o Isaac casa, e a semelhança da mãe, ele se casa com uma mulher que também não podia ter filhos. O homem que herdou a promessa do pai, eu vou te dar uma descendência numerosa, também está diante do mesmo problema, não pode ter filhos. A Bíblia diz assim, que Isaac orou insistentemente ao Senhor. E Deus ouviu a sua voz, ele deu os filhos, nasceu logo gêmeos. Aí eu li esse texto, a sensação que eu tinha era assim, que ele orou tanto que Deus disse, tá bom, toma, e que nem 9 meses precisou, né, de gestação para as crianças nascer. Quando você vai ler lá o texto bíblico, de Gênesis 25, a Bíblia diz, era Isaac da idade de 60 anos, quando lhe nasceram os gêmeos. Casou aos 40, orou com insistência, aos 60 os filhos chegaram, mais 20 anos. E a gente pode dar exemplo após exemplo nas Escrituras. Eu não sei que idade José tinha quando teve os sonhos de Deus sobre ele estar numa posição de governo, mesmo diante da sua família. Mas a Bíblia diz que aos 17 anos de idade ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. A Bíblia diz que aos 30 ele sai da cadeia para começar a viver o cumprimento. Então, só a primeira etapa levou pelo menos 13 anos. Até que os seus irmãos chegassem, porque aparece no segundo ano da fome, você pode jogar mais 9. Então ele estava com quase 40 anos de idade. Então, ao longo das Escrituras, quando a gente olha, as coisas não são tão rápidas, automáticas ou instantâneas como eu e você gostaríamos que fosse. A pergunta a ser feita é, José vai para o Egito, vendido, traído pelos seus irmãos, embora fosse fiel a Deus. Lá na casa de Potifar ele começa a prosperar, as coisas estão dando certo. Mas para ser fiel a Deus, e porque recusa a proposta da mulher de Potifar, ele é injustamente preso. Agora, na prisão, a Bíblia fala de uma ocasião que ele vê uma oportunidade. Qual oportunidade? 2 dos oficiais principais de Faraó, Gênesis 40 diz isso.
vão parar na cadeia. Para os dois terem ido para a cadeia, provavelmente levantou-se a ideia de uma conspiração contra o rei, mas isso ainda não tinha sido investigado, porque senão os dois estariam mortos. Quando aqueles dois estão lá na prisão, cada um tem um sonho. José interpreta o sonho de um, o sonho do outro. O primeiro ele diz, deu bom. Em 3 dias você sai da prisão, vai ser restaurado ao seu carro, sua vida volta ao normal. Para o segundo, que era o copeiro, ele diz, deu ruim, perdeu. Ele diz, em 3 dias tu está morto, né? A coisa vai complicar para o seu lado. Mas a hora que ele dá a palavra para o copeiro, não para o padeiro que vai morrer, mas para o copeiro que vai ser promovido, José termina e diz assim, e quando você for restituído ao seu cargo diante de Faraó, lembra do teu servo aqui, que te ofereceu consolo na hora difícil, que te trouxe uma palavra de alento. E a Bíblia diz que quando tudo aquilo aconteceu, a Bíblia diz que o copeiro não se lembrou de José. Eu fico pensando, essa história é para você passar o resto da vida contando para os filhos, para os netos. Né? Olha, eu estava preso, morrendo de medo, não sabia o que ia acontecer, tive um sonho. O cara interpretou o sonho, me deu uma palavra de Deus, aconteceu tudo exatamente do jeito que ele falou. Quem é que esquece uma coisa dessa? Mas a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu de José. Curioso é que 2 anos depois ele vai lembrar. Então você não pode dizer que o problema é de memória. Né? Porque a probabilidade de lembrar era mais cedo e não 2 anos depois do ocorrido. Mas muitas vezes o que eu e você não paramos para pensar é que Deus sabe lidar e gerenciar as circunstâncias de uma forma que eu e você não temos a menor noção. Quando José conversa com o copeiro, Gênesis 40, 14 e 15 diz que ele fala assim, porém lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, aqui nada fiz para que me pusesse nessa masmorra. Quando você ouve o discurso de José, é um discurso de dor, de alguém que está ferido, de alguém que está machucado, de alguém que está dizendo, me ajuda a sair desse lugar, porque aqui a coisa não vai virar, as coisas não vão funcionar. Agora a pergunta é, se o copeiro tivesse lembrado de José, e tivesse feito menção de José a Faraó, e conseguisse usar sua influência para tirar José da cadeia, o que seria de José? Assistente de cozinha? Muitas vezes eu e você, a gente acha que tem planos e ideias perfeitas para viver o plano de Deus, mas a melhor ideia para viver o plano de Deus é a do próprio Deus. A verdade é que José, nesse momento, está com o coração ferido, machucado, enquanto eu e você estamos feridos e machucados, não é hora de ser promovido. Quem é promovido com o coração ferido, na hora que tiver a oportunidade, vai pisar em quem o machucou, em vez de servir as pessoas que o machucaram, que o feriram. O que é que Deus queria de José? Que ele fosse um instrumento da parte de Deus para sustentar os irmãos que o injustiçaram. Mesmo com tudo aquilo que fizeram, Deus diz, eu quero que você pague o mal com o bem, eu quero que você externe o meu coração. Eu acredito que você dá conta disso. Naquele momento inicial, José não estava pronto. E muitas vezes Deus não pode deixar que as coisas aconteçam depressa na minha e na sua vida. Porque sem a espera, eu e você não vamos passar pelos processos de amadurecimento, de correção, de ajuste, que eu e você precisamos passar. E quando eu olho para as Escrituras, eu não consigo, é lógico que hoje é muito mais fácil falar disso, né? Eu não consigo simplesmente ignorar a importância de processos e que os processos têm que ser respeitados. Em Marcos, no capítulo 4, de 26 a 29, Jesus disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então qual é o mecanismo? Primeiro você planta. A semente foi plantada, vai germinar. Quando germinar e romper terra afora, né, o que é que vai aparecer? Primeiro a espiga, depois vai encher de grãos na espiga, mas não adianta colher enquanto não estiver maduro. Processos. Esses processos têm etapas, essas etapas requerem tempo e não adianta antecipar absolutamente nada disso. Eu li uma história muito tempo atrás de um camarada que viu uma lagarta, né, no quintal da casa dele, numa das plantas, e ele queria acompanhar o processo, viu ela fazendo casulo.
E ele estava ansioso para ver a bichinha transformar em borboleta. Mas ele relatava que aquilo demorou e demorou muito. Demorou para fazer o casulo nunca abria, ele todo dia ia checar. Né? Quando finalmente começou a dar sinais de abertura, e ele estava naquela torcida, vai, vai, aquilo também não andava depressa. Todo dia abria só um pouquinho mais, e teve um dia que ele, aborrecido, cansado de esperar, resolveu ajudar aquela lagarta. Ele pegou uma tesourinha dessas pequenininhas de costura e deu uns piques ali no casulo para ajudá-la, porque todo dia ele via que a lagarta fazia um esforço enorme para sair e não conseguia se libertar. Ele disse, vou ajudá-la a fazer mais rápido. Né? Quando finalmente ela saiu do casulo, para ele foi uma frustração, porque não era mais a lagarta que entrou, mas também não era a borboleta que ele esperava. A verdade é que o processo de transformação, a chamada metamorfose, não tinha terminado. Ela tinha asas, não desenvolveram, mas aquele corpo que precisa ficar menorzinho para conseguir voar, né? Não era tão grande quanto antes o da lagarta, mas também não tinha terminado o que deveria, e ele ficou muito bravo, né? Pensando, eu perdi todo o meu tempo esperando um negócio que não funcionou. O que demorou para ele descobrir é que o culpado foi ele. Porque é justamente o esforço que a lagarta faz para se libertar do casulo que ativa todas aquelas enzimas e o processo de transformação. E quando ele tentou facilitar e ajudá-la a ganhar tempo, ele simplesmente abortou o processo de preparação que era necessário. Eu fico imaginando que às vezes eu e você temos o mesmo desespero, ou do lado de dentro do casulo, ou do lado de fora assistindo outros, desesperado para dar uma mãozinha, né? E dizer, vamos agilizar, vamos fazer andar, vamos fazer acontecer, mas a verdade é que sem o tempo, processos podem ser interrompidos. Então, eu tive uma lição muito cedo, logo no início do meu ministério, e normalmente eu falo mais disso para pastores e líderes do que só para a igreja, mas em agosto de 1993, eu tive um acidente de carro, quando eu estava assim, no 3º ano de um ministério itinerante. O ministério estava bombando, considerando a nossa realidade da época, não existia internet, né? As pessoas só tinham acesso a 2 tipos de mídia, rádio e televisão. O rádio era caro, a televisão nem se fala, a televisão brasileira é a televisão mais cara do mundo, é o mercado mais inflacionado do mundo. Então, normalmente, sem estar na mídia, nenhum ministério avançava tão depressa. Eu sei que vocês não conseguem imaginar o que é um mundo sem internet. Aliás, vocês não conseguem imaginar o que era um mundo sem telefone celular. Né? E a gente, naquela época, já fazia uma média de 2, 3 cidades por semana. Né? Porque a propaganda boca a boca na época, por causa daquilo que Deus estava fazendo, era algo muito intenso, as portas foram se abrindo. Eu lembro quando começou o ano de 93, a gente tinha, digo a gente falando por toda a equipe, a agenda do ano todo de 93, a hora que o ano abriu já estava assim, completamente cheia, fechada, 2 cidades por semana durante todo aquele ano. Em 94, a gente protegeu a agenda para não abrir nada antes, só para os convites internacionais, ou seja, para as perspectivas da época, o negócio estava bombando, estava indo com tudo. Mas em agosto de 93, eu tive esse acidente de carro e estou vivo só por um milagre. Os irmãos que iam me visitar no hospital diziam, olha, eu vi o estado do carro, eu vi o lugar onde, a ribanceira onde vocês caíram. Né? Deus realmente guardou você. Tudo que eu pensava é, já que Deus ia guardar, ele não podia ter arrumado o carro lá na estrada, em vez de esperar eu me arrebentar todo lá embaixo, para depois dizer, eu te guardei lá embaixo. Eu pensava, por que ele não me guardou lá em cima? Pensava, não falava, mas pensava. Aí eu lembro dos médicos, dos enfermeiros, dizendo, cara, teu santo é forte, alguém lá em cima vela por você. Não era para você ter escapado dessa, não. O dia que um neurologista me explicou o que tinha acontecido, falou, isso aqui é a sua tomografia. Né? Eu lembro de resultados que ainda vi, dificuldade para distinguir entre massa branca e cinzenta no cérebro, lesão nas partes moles. Ele falou, esse traumatismo craniano que você teve aqui foi algo sério, delicado. Ele falou, sua cabeça, você bateu tanto. Ele brincou assim, imagina que ela virou quase um liquidificador. Né? E ele começou a descrever, ele falou, olha, o ponto principal onde nós tivemos que remendar a sua cara foi a região da fonte. Né? Ele falou assim, e a pancada nesse tipo de lugar costuma ser fatal. Era para você ter ido. E eu lembro desse cara dizendo, teu santo é forte, alguém ali em cima está cuidando de você. Os enfermeiros que me socorreram disseram, olha, nós reconstituímos sua pálpebra esquerda, ela rasgou mais da metade. E não existe ângulo
né, onde qualquer coisa possa rasgar tanto a pálpebra que não toque no globo ocular. Então, se não fosse morrer, era no mínimo você ter perdido a vista, né, a visão do olho esquerdo. Alguém cuida de você, mas com todo mundo falando de tudo que Deus fez, eu ficava só pensando, já que o Senhor ia fazer um milagre, não podia ter feito ele inteiro, não podia ter me guardado de tudo isso. E o problema não era só isso, era todo o questionamento que ficava dentro de mim, né? Eu tinha acabado de trocar de carro e tinha essa viagem de mudança para Curitiba. Eu pensei, quando chegar em Curitiba, faço seguro. Até hoje não fiz e o carro deu perda total, né? Tudo que estava dentro do carro era toda a minha vida, toda a minha mudança estava dentro do carro. E o que não se perdeu, nós caímos nessa ribanceira, a gente que estava com o cinto dentro do carro ficou, todo o resto foi sendo jogado para fora, né? O que não se perdeu na chuva e no barro, na lama, foi roubado como as malas enquanto a gente era socorrido. Eu descubro que eu estou só no hospital, com a roupa do corpo rasgada, ensanguentada e que não presta, e que não sobrou nada. Guardadas as devidas proporções, eu me sentia, né, mais ou menos no lugar de Jó, com a síndrome do para-raio. Está caindo tudo na cabeça. E a angústia era, Deus, por que é que isso aconteceu? Né? Eu lembro que alguém perguntou assim, vocês oraram antes de viajar? Eu falei, meu amigo, a gente não orava só antes de viajar, a gente orava a viagem inteira. Falei, na hora do acidente, a gente já estava orando 6 horas sem parar. Aquele carro era uma reunião de oração ambulante. Não venha me dizer que foi falta de oração. Aí, de vez em quando, um dizia assim, alguém deu brecha. E sempre tem, tipo, os amigos de Jó, aqueles amigos da onça para julgar você. A verdade é que aquilo me gerou uma crise, eu ficava falando para Deus, dizia, Deus, certeza que esse acidente foi coisa do Satanás. Mas eu dizia para Deus, o diabo só pode tocar com permissão, ou minha, ou sua. E eu dizia para Deus, nós dois sabemos que não fui eu que dei a permissão. Ou seja, por eliminatório eu dizia, por que o Senhor faria isso? E a minha vontade era dar um sermão para ele sobre como ser Deus. Tipo, o Senhor ganha para cuidar da gente, para fazer o seu trabalho, o que é que aconteceu? E eu ficava questionando Deus, o que é que aconteceu? Por quê? E o pior é que não tinha resposta, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu tenho dificuldade com o silêncio. Quando eu casei, eu falava para a Kelly, 28 anos atrás, dizia, se você me ama, briga comigo. Porque briga no sentido de discussão, de argumentação. Às vezes queria discutir algo, ela, não, tá bom. Eu dizia, tá bom, coisa nenhuma, você não vai defender seu lado? A gente tem que conversar, tem que argumentar esse negócio. E eu dizia, se você me ama, nós temos que discutir as coisas. Mas assim, nós temos que ir para as águas profundas. Não pode ficar no raso. E eu dizia para Deus, fala alguma coisa. Nada, silêncio. A verdade, esse silêncio durou 1 ano e 3 meses. Até que no dia em que eu estava sendo ordenado, estabelecido no Ministério Pastoral, agora já estamos falando de novembro de 94, né? Então, quase 30 anos atrás, eu tive uma experiência que seria muito marcante. Os pastores começaram a impor as mãos sobre mim, profetizar. 2 desses 3 pastores já estão com o Senhor. Um deles, muitos de vocês conheceram, que serviu a casa aqui, foi o pastor Francisco. Mas o Francisco falou coisas no meu coração, como nenhum dos outros, por mais que os outros foram palavras proféticas muito precisas, ele falou de coisas assim, que eu nunca tinha falado para ninguém, coisas que eu não admitia nem direito para Deus, até medo de falar isso para Deus. E depois eu fui conversar com ele, eu falei, cara, nunca vi uma revelação dessa, que palavra profética foi aquela? Ele olhou para mim e falou, eu não estava profetizando. Eu falei, você não estava profetizando, estava fazendo o quê? Porque se isso não é Deus falar, eu não sei o que é. Ele falou, não disse que não era Deus falando, eu só disse que não era eu profetizando. E eu falei, me explica o que você está dizendo. Ele falou, na hora que eu impus as mãos para orar por você, ele falou, eu vi um anjo de Deus em pé do seu lado. Eu falei, como assim viu? Ele falou, vi como você está me vendo. Ouvir e falar comigo como você está me ouvindo. Eu dizia, tipo, do jeito que acontece lá na Bíblia, aquelas aparições de anjos. Eu ficava pensando, quem que vê um anjo não sai contando para todo mundo, gente? Aí ele falou assim, e quem me contou todas aquelas coisas foi o anjo. Ele falou, inclusive, deixa eu falar o que eu não falei em público. E aí ele me deu detalhes. Basicamente, o anjo disse o seguinte, no momento em que apareceu do meu lado, e ele foi impor as mãos sobre mim, o anjo disse para ele, você tem uma preocupação muito grande com esses ministérios. Eu tinha 20 anos de idade, gente, solteiro. Eu brinco que hoje nem eu teria ordenado eu mesmo daquela época ao ministério. Eu ia esperar amadurecer, eu ia esperar crescer, eu ia esperar estar pronto. Então,
eu entendo a preocupação do Francisco, mas aquele anjo falou assim, o Altíssimo te faz saber que eles estão nas mãos dele. Eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, e não há motivo para que você se preocupe. Traduzindo, vai dar tudo certo. E disse que aquilo tranquilizou o coração dele. Mas o anjo apontou para mim e disse, quanto, porém, a este? E aí o caldo entornou para o meu lado. O anjo disse assim, ele é rebelde. E ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. E doeu ouvir isso. E o anjo aparece para Daniel, chama de homem muito amado. Aparece para Gideão, chama de homem valente. Falei, pô, velho, não rolou nenhum adjetivozinho bom, nenhum elogio para mim. Eu me rebelei para provar que não era rebelde, mas não adiantou, só provou o ponto. E ele disse assim, ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Então ele emendou e falou, apontando para mim, e disse, diga para ele que o acidente de carro que ele teve no ano passado foi, como ele diz nas orações dele, foi de fato uma tentativa de Satanás de destruí-lo. Ele está certo quando diz isso. Mas diga para ele, por que Deus o permitiu? E o anjo começou a dizer o seguinte, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser preparado, trabalhado por Deus. E era só uma questão de tempo. Ele ia sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O sucesso se transformaria em fracasso, porque não tinha estrutura para suportar o lugar onde ele estava entrando. Então ele diz, o diabo queria pará-lo, porque o via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. E até hoje, mais de 30 anos se passaram, eu tenho vergonha de contar a história. Porque eu passei 1 ano e 3 meses julgando Deus, questionando Deus, né, tentando ensinar ele a ser Deus, e na verdade ele estava me guardando, estava me protegendo. O que eu comecei a descobrir é que muitas vezes, porque nós abortamos alguns processos, porque não queremos esperar, a roda tem que girar, tem que fazer acontecer, a gente deixa de viver processos necessários de amadurecimento. Então o anjo apontou para mim e disse, nos próximos anos, Deus vai tratar profundamente com ele nessa cidade. Aos poucos, ele vai começar depois, na hora certa, voltar a viajar, até que lentamente chegue o momento onde ele esteja pronto para voltar a fazer aquilo que ele faz. Sabe quanto tempo levou? 25 anos. Foi só quando eu fiz a transição da igreja, da Alcance aqui em Curitiba, que o pastor Marciano assumiu. Né? E Deus falou comigo 1 ano antes. Ele diz agora, quando você completar os 25 anos de pastorado, então estou falando de 5 anos atrás. Ele diz, estou te liberando para voltar a fazer aquilo que você fazia antes. 25 anos depois. Não significa que eu não fiz nada ao longo dos 25 anos, mas eu e você precisamos entender que Deus trabalha com processos. E nesses processos envolve tempo. E no tempo, Deus trabalha dentro de nós. Entre toda a promessa de Deus, guarde isso, em toda a promessa de Deus e o seu cumprimento, tem um intervalo de tempo. Nesse intervalo, Deus vai trabalhar mais dentro de nós do que fora de nós. Ou seja, Ele trabalha mais nos preparando do que necessariamente nos usando e fazendo acontecer. E a gente precisa ter a mentalidade de paciência. É lógico que nem tudo será necessariamente tão demorado.